Esposa Adriana está ali à frente. É conveniente que ela esteja lá, porque eu vou falar sobre qual é o processo bíblico para se entender nossas decisões e a vontade de Deus. E aí eu já tenho que confessar dizendo que quando a minha esposa está perto, que ela mandar, mesmo que eu duvide que seja a vontade de Deus, eu vou obedecer, porque não quero cair nas mãos dela. Mas a minha querida esposa Adriana está logo aqui na frente, companheira. E eu já meio que introduzi o que vou falar. Então deixa eu só dizer que eu me sinto muito honrado pelo convite para estar aqui e muito alegre também, porque eu estou em família, eu estou no meio de tantas pessoas que me são queridas, os representantes dos diferentes presbitérios dentro do nosso sínodo, amigos de longa data, e esse é um momento especial. Como eu já meio que introduzi o que eu vou falar, deixa eu contar para vocês o que ficava na minha cabeça quando eu meditava sobre a passagem e sobre o que vou pregar hoje. Eu me lembro, menino pequeno, meio que recém-chegado em São Paulo, papai estava pastoreando uma igreja em São Paulo, reverendo Vadislau, meu pai, pastoreava a igreja Ebenezer, era o começo dos anos 70, a família tinha relocado, mudado dos Estados Unidos para cá, e houve um acampamento no qual os presbíteros da igreja e o pastor e suas famílias foram todos para Cabo Frio, para ficar num camping e ter um retiro da liderança da igreja. E eu me lembro, bem menino mesmo, que eu gostava muito de falar de Jesus e pregar o evangelho para os outros. E junto com aquele grupo, havia alguns meninos que não conheciam Jesus, tinham sido trazidos por um dos presbíteros que trabalhava com jovens e meninos com necessidades especiais. E eu falei, pronto, agora é o momento, mesmo que eu seja muito novinho, eles são pessoas com necessidades especiais, vai ser fácil eu pregar o evangelho para eles. Eu me lembro que um menino em particular ficou interessado com a mensagem e eu resolvi inovar na técnica de evangelização. Então, eu contei para ele a história de como Josué havia recebido de Deus uma indicação de sua vontade. Josué com a lã que molhava e que não molhava no sereno. Então eu preguei o evangelho para ele e disse, agora para você decidir se você vai aceitar Jesus ou não, você tem que fazer um teste com Deus para saber se essa é a vontade dele. Então nós vamos pegar um pedaço de pano, pendurar no varal e amanhã cedo a gente vem olhar. Se tudo em volta tiver seco e o pano molhado, quer dizer que Deus quer que você aceite Jesus. Se precisar, a gente faz o teste na outra noite, porque tudo tem que estar molhado e o pano tem que estar seco. E eu só não coro de vergonha quando lembro dessa história, porque vamos lá, é tão comum de jeito diferente, gente tão mais madura que eu, que ainda hoje fica um pouco confuso. Como é que eu sei exatamente a vontade de Deus? E para você, membro da igreja, que talvez só tenha experimentado no âmbito pessoal, a dúvida, como é que eu sei exatamente a vontade de Deus? Como é que eu sei se as minhas decisões coincidem com a vontade de Deus ou não? Deixa eu contar que nós pastores, mesmo nós pastores com mais de 3 décadas de pastorado, como ouvimos agora há pouco, nós também muitas vezes, em reuniões dos nossos concílios, ficamos na dúvida, será que estamos escolhendo aquilo que é vontade de Deus? Às vezes a gente quase tem certeza que dá para dizer, pareceu-nos bem e ao Senhor a decisão, mas às vezes a gente fica muito na dúvida, né? A gente nem tem a cara de pau de falar isso, porque algumas decisões a gente sabe que são um pouco forçadas para que a nossa vontade aconteça. Me faz lembrar quando 3 pastores de denominações diferentes, eu vou falar as primeiras 2, a terceira você preenche com o que você quiser, porque eu não estou a fim de apanhar de ninguém, mas o primeiro pastor era um pastor presbiteriano, e ele conversava com 2 colegas, e eles estavam discutindo um assunto, que às vezes os membros da igreja não sabem, que pastores discutem entre si, como é que pastor dá o dízimo? Como é que pastor escolhe, dá na igreja, dá no presbitério, dá onde, existem padrões diferentes. E os 3 estavam discutindo, e o pastor presbiteriano, sem titubear, disse, não, para mim é muito simples. Eu faço um risco no chão, pego o meu salário inteiro e jogo para cima. E o que cair para a direita do risco é Deus, Ele quer. O que cair para a esquerda é meu, é assim que eu faço. O
pastor Batista disse, não, assim não. Eu tenho um modo diferente, eu traço um círculo no chão, jogo o meu salário para cima, e o que cair dentro do círculo, Deus quer. O que cair fora é meu. E aí o terceiro, vocês pensaram que eu ia falar, né? Não falei. O terceiro é de alguma outra denominação, que virou e disse, não, para mim é mais simples. Eu jogo o dinheiro todinho para cima, o que Deus quiser Ele segura, o que cair de volta é meu. E honestamente, muitas vezes, a nossa suposta dificuldade em entender como discernir a vontade de Deus e subordinar as nossas escolhas à vontade dEle, é um pouco de preguiça e um pouco de querer deixar o espaço para que a gente faça valer a nossa vontade até quando jura que está se submetendo à vontade de Deus. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 1. Lucas começa o livro dizendo, Teófilo, eu escrevi um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, para contar as coisas que eu pesquisei e que aconteceram na vida de Jesus. Depois de muita pesquisa, relatei todas as coisas quando Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, e ele narra isso rapidamente. Ele diz, agora eu vou começar uma nova história, eu vou começar um novo relato, que é de quando Jesus foi elevado aos céus até o estabelecimento completo da igreja. E é o que Lucas vai fazer no livro de Atos. Então, ainda no primeiro capítulo, no versículo 6, ele começa a contar que os discípulos estavam todos reunidos e perguntaram, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar vai restaurar o reino a Israel? Quando é que vai concluir tudo? E Jesus disse, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então Jesus foi elevado às alturas. Lucas narra isso direitinho, é o princípio de um novo momento da igreja cristã. E aí ele conta, começando no versículo 12, a primeira decisão que a igreja descobriu que tinha que fazer, e tinha que fazer junto. Talvez a primeira decisão que eles iam fazer sem ter Jesus presente. Lucas destaca que o Espírito Santo foi dado, que Jesus prometeu que o Espírito Santo seria dado para que eles tomassem as decisões. Interessante que o Espírito Santo ainda não tinha descido. Vai ser no capítulo 2 que ele vai narrar o que acontece quando o Espírito Santo é entregue à igreja. O Espírito Santo não havia ainda descido. E eu vou começar a ler então a partir do versículo 12. E eu vou me concentrar nos versículos 15 a 26. Mas vou começar a leitura pelo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. E aqui tem um monte de informação interessante para a gente conseguir identificar as pessoas que vão aparecer no livro depois. Por exemplo, Judas, filho de Tiago. Isso é curioso. Mas o texto diz que todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estavam ali reunidos em oração, aguardando, cumprindo a ordem que Jesus tinha dado de que aguardassem até que ele desse o Espírito Santo. É nesse contexto que nós lemos o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, então aos poucos outras pessoas foram se juntando a eles, a gente não sabe se eles ainda estavam no cenáculo ou ali em volta, mas é bem possível que fosse no cenáculo, ou ali em volta. Mas foram passando alguns dias, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus de que aguardassem em Jerusalém para receber o poder do Espírito, e começaram a se juntar várias pessoas, havia mais ou menos 120 pessoas reunidas, e Pedro se levanta e diz, irmãos,
convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, primeiro, não houve surpresa nenhuma, Pedro é claro. Era necessário que se cumprisse o que já havia sido previsto a respeito de Judas, de que haveria um traidor e de que Judas seria. Não teve surpresa, Jesus não foi pego de surpresa, Jesus deixou claro para eles que sabia quem era o traidor, aonde o traidor iria traí-lo, tudo isso daí. E Pedro então lembra, meus irmãos, era necessário que houvesse o traidor e que se cumprisse. E aí então vem uma explicação que Lucas insere, que alguns manuscritos não colocam a explicação por uma razão muito simples. Alguns manuscritos não colocam a explicação porque ela interrompe o discurso de Pedro e insere o que eu creio ser uma nota explicativa do próprio Lucas. Então, algumas pessoas querem preservar a integridade do discurso de Pedro, lá no passado, e talvez alguns dos manuscritos, então, tenham simplesmente eliminado essa parte. Mas a interrupção de Lucas é para que os ouvintes entendam o que está se passando. Então, Pedro diz assim, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, e aí Lucas explica, ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E aí Pedro então diz, e isto... ainda é a explicação, no versículo 19. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Eu não quero entrar numa discussão aqui textual exegética, mas só porque tem tantos pastores aqui presentes em uma reunião, a minha razão principal para crer que a interrupção é do próprio Lucas, é porque ele faz a referência na própria língua deles, que é a língua de Pedro. Então, Pedro não diria na própria língua deles, ele diria na minha própria língua, ou na nossa própria língua. Mas Lucas, sim, que tinha uma cultura e estava escrevendo em grego, e provavelmente falava mais grego, faria sentido dizer isso. E então, volta ao discurso de Pedro e ele diz, porque está escrito no livro dos Salmos, preste atenção, ele está voltando para as Escrituras para provar por que não teve surpresa na traição e em Judas. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Então Pedro entra com a sua demanda. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Note que Pedro está dizendo assim, a profecia é de que haveria um traidor, e na própria profecia diz que seria necessário que outro tome o seu lugar. Então eu creio que esse é o momento apropriado para nós escolhermos outra pessoa. E houve algumas indicações. Ele colocou quesitos, para ser apóstolo conosco, precisam ser pessoas que tenham acompanhado o ministério de Jesus, do começo até o fim. Esse quesito não está estabelecido em nenhuma outra passagem das Escrituras no Antigo Testamento. Mas Pedro coloca esse quesito e ele é aceito da parte de todos como, ok, vai ter que ser assim então, vai ter que ser alguém que tenha acompanhado como testemunho o tempo inteiro. Então, 2 nomes foram indicados, que provavelmente preenchiam, Justo e Matias, que preenchiam esses quesitos, e orando, versículo 24, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Agora tem muita coisa interessante acontecendo aqui. Seria possível argumentar que,
O Espírito não tinha vindo ainda, eles se precipitaram em tomar decisão. Não precisava. 2, a prova disso é que o 12º apóstolo não foi Matias. Você quase não ouve falar de Matias, nunca mais. Mas Paulo é considerado o apóstolo e toda vez que se conta o colégio de apóstolos, Paulo está incluso como um dos 12. E apesar de Paulo não ter testemunhado desde o batismo de Jesus até o fim, ou talvez ter testemunhado de longe, não sei, mas ele passou 3 anos aprendendo diretamente de Jesus no deserto da Arábia, como ele mesmo narra, e ele narra isso quando ele defende o seu próprio apostolado. Então, seria possível dizer, bom, eles não precisavam, se precipitaram, não tinham o Espírito Santo ainda, não precisavam ter feito isso nesse momento, e realmente acabou não dando em muito. Matias desaparece e nós não temos mais nenhuma informação a respeito do trabalho dele em Atos dos Apóstolos. Ou seja, ele acaba não sendo listado como um dos apóstolos atuantes. Mas tem um problema muito sério com essa forma de pensar, porque ela comodamente tira a responsabilidade que nós temos de tomar decisões. Ela parece uma posição que confia totalmente em Deus, mas ela ignora o fato de que Deus quer que seu povo aprenda a decidir as coisas de acordo com a vontade dele. E que muitas vezes a nossa pergunta é, qual é a vontade de Deus? Eu quero descobrir misteriosamente para simplesmente seguir. E na nossa vida pessoal também. E a resposta mais adequada seria, Senhor, me ensina a discernir a tua vontade e decidir de acordo com a tua vontade. Porque apesar das coisas que eu destaquei que poderiam nos levar a não olhar com muitos bons olhos esse processo decisório, não há nenhuma condenação na Bíblia ao processo que foi feito. Não há nada que desautorize a eleição de Matias. Mesmo depois, mesmo mais para frente. Simplesmente os planos de Deus acabam confirmando alguém diferente no lugar do 12º apóstolo. Mas há aqui, pelo próprio fato de que esse relato é registrado biblicamente, há uma tácita aprovação, ou pelo menos ausência de desaprovação, do processo que eles fizeram. Provérbios 16:1 diz que o homem faz seus planos no coração, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou dos lábios do Senhor vem a resposta certa. Há algumas pessoas que dizem que em termos de interpretação correta do texto original, não é tanto a ideia de que eu faço planos, mas dos lábios de Deus vem a resposta certa, mas eu faço planos, mas a resposta certa dos lábios, essa vem de Deus. Quando eu tomo a decisão acertada, quando eu recebo, algumas pessoas argumentam que pelo contexto, essa passagem específica em Provérbios é a respeito de saber ouvir conselhos. De forma que o conselho bom dos lábios vem do próprio Deus. Quando eu ouço a resposta certa, que lábios proferem, eu sei que ela veio do próprio Deus. Veja, no processo de tomarmos decisão, a igreja que estava ali aguardando para receber o poder do Espírito Santo, resolve que precisa preencher aquela vaga. Eles tinham justificativa bíblica. De fato, nos Salmos diria que a vaga deveria ser preenchida e que alguém deveria substituir. E eles estavam reunidos ali, ainda que com umas 120 pessoas juntos, eles estavam como um concílio de apóstolos. Eles tinham começado ali como se fosse uma reunião conciliar, só com a liderança e algumas outras poucas pessoas juntas, e outros foram se juntando a eles. Então, era devido, era apropriado que eles sentissem a vontade de tomar a decisão, enquanto ainda aguardavam para que Deus os dispersasse para pregar o Evangelho na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Não há condenação. Eles usaram os meios que eles tinham. E isso é apropriado. Os meios que eles tinham
é, debaixo da autoridade bíblica, sabendo que a substituição é devida, porque Salmos já previa, usando a sabedoria de homens que são tementes a Deus, vamos estabelecer um quesito que todos nós concordemos e que bata com o projeto original do próprio Jesus, porque Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. Então precisamos escolher pessoas que possam ser testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus como nós somos. Então eles escolheram quesitos corretos e diante desses quesitos fizeram uma decisão. Abriram para indicações, 2 homens, eles tiveram um consenso de que 2 daqueles homens presentes satisfaziam os quesitos para serem as testemunhas, e aí eles usaram o processo decisório que lhes cabia. No nosso caso, nos nossos concílios, a gente vota. No caso deles, eles lançaram sorte, mas o lançar de sorte deles também foi um voto, não foi? Porque se você olhar no texto, diz, lançaram sorte, a sorte recaiu sobre Matias, e então foi ele votado como parte do concílio, como parte do conselho dos apóstolos. Então o método decisório que eles usaram era aquele que lhes estava disponível. Não é muito diferente de quando, numa reunião de presbitério, vamos escolher alguém para exercer uma função de liderança, e oramos antes, e daí escolhemos. Pelo voto, Calvino era favorável a que se usasse dados para fazer isso, por isso que ele proibiu o uso de dados para diversão. Uma curiosidade de Calvino. Ele dizia que você não pode usar os dados para fazer jogo de dados, porque os dados têm que ser usados somente quando precisar tomar decisões aleatórias, usando um método aleatório. Mas hoje a gente olharia para isso com estranheza, mesmo vindo de Calvino. Acho mais certo deixar que o Espírito trabalhe no coração de cada um e faz o voto. E aí eu faço a brincadeira, e se Deus quiser mudar, já quando é voto secreto, se Deus quiser, ele muda até no papel o voto. Todo mundo jura que votou em alguém e outra pessoa ganha. Mas o que eu estou enfatizando é que aqui o Conselho dos Apóstolos, querendo cumprir a missão de Jesus, e escolher alguém para que fosse testemunha, o que é que eu li antes? Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Escolheram um parâmetro, escolheram um processo, e tomaram a decisão que melhor podiam. Fizeram o melhor que eles podiam, usando os meios que estavam disponíveis, e crendo que receberiam de Deus o direcionamento, oraram antes. Deus não os recrimina, não há qualquer coisa que possa, nenhum óbice aqui, nada que diga que eles erraram. E ainda que Matias nunca apareça de novo, incluindo quando a lista dos apóstolos aparece mais tarde no livro de Atos, ele não é contado, ele aparece aqui sendo eleito, mas ele não é contado, e Paulo passa então a ocupar esse lugar. E aí vem a minha pergunta, como é que eu entendo isso daqui para mim? Quando eu estou tomando decisões individuais de vida, quando a igreja decide certas coisas, quando como é que as minhas decisões coadunam com a vontade de Deus? E aí já tem uma lição preciosa. A confiança e o descanso na vontade de Deus nunca devem me impedir de responsavelmente, em submissão à palavra de Deus, fazer o melhor que eu posso para decidir usando os meios que Ele deu. Se eu estiver em submissão a Ele, buscando a sabedoria dEle, com o coração pronto a obedecê-lo, e utilizando, vamos colocar assim, métodos bem pensados e bíblicos, eu não devo me abster de tomar as decisões que me cabem, porque elas me cabem. Mas a grande diferença é que eu sempre vou tomar as minhas decisões como penúltimas. Eu sempre vou tomar as minhas decisões sabendo que elas são contingentes ao plano e à vontade de Deus. Porque são decisões tomadas com sabedoria, de forma apropriada.
mas com profundo temor e vontade de fazer a vontade de Deus, eu sempre vou condicionar as minhas decisões. Parece-me bem, e eu espero que pareça bem ao Senhor. Tem poucas vezes quando um concílio reunido pode dizer, pareceu-nos bem e ao Senhor, como em Atos 15. E é isso aqui, eles estão tomando a decisão dessa forma. Por que eu insisto nesse ponto? Porque, em primeiro lugar, Deus já tinha escolhido quem seria o último apóstolo. E Ele deixa isso claro. E até o requerimento de contato direto com Jesus e de convívio com Jesus 3 anos, curiosamente, Paulo fala que depois de sua conversão, ele foi levado ao deserto da Arábia, onde aprendeu pessoalmente com Jesus Cristo. De alguma forma, ele comungou diretamente com Jesus. É claro, você vai virar e falar, mas como assim? Jesus não estava nos céus? Sim, o Espírito foi dado à igreja. Mas Paulo diz que aprendeu do próprio Senhor, do próprio Jesus. O mesmo Paulo que disse, no corpo, fora do corpo, não sei, mas fui levado aos céus. Então a autoridade apostólica dele fica estabelecida porque ele aprendeu diretamente de Jesus, porque ele foi o apóstolo aos gentios, chamado por Deus para isso. E curiosamente, o último dos apóstolos não foi um apóstolo chamado primariamente para os judeus, mas foi o apóstolo chamado especificamente para os gentios, aquele que traria os gentios para o reino de Jesus Cristo. Matias, com certeza, bom homem, fiel, andou com Cristo de começo ao fim, não abandonou, mas ele desaparece no panorama histórico do que estava acontecendo com a igreja. Não aparece de novo, mas Deus tinha o seu próprio homem que ele traria. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu entendo que essa passagem deve nos levar a entender que o que Deus quer de nós é que tenhamos 2 pontos de peso e contrapeso trabalhando junto. O primeiro é, nós temos a responsabilidade, o direito e o privilégio de tomar decisões. Devemos fazer isso de uma forma que é submissa a Deus desde o começo. Mas temos a responsabilidade de aprender a fazer escolhas. Assim como vocês, que como eu são pais, especialmente pais de adultos já, nós sabemos que uma das coisas mais preciosas que deixamos de legado para os nossos filhos é ensiná-los a fazer escolhas. E é isso. Jesus estava ensinando os seus discípulos a fazer escolhas. Mas é crucial que essas escolhas sejam feitas sempre com a compreensão de que elas não são finais, de que elas não são definitivas, de que elas são provisionais ou provisórias. Assim como dizer, amanhã eu vou. Dorival Caymmi, na música dele, dizia, se fizer bom tempo amanhã eu vou, se não fizer bom tempo eu não vou. Vai dizer para Maricotinha que se fizer bom tempo eu vou, senão não vou. Nós dizemos diferente, se o Senhor quiser eu vou, estarei lá, se o Senhor não permitir, não lá estarei. De certa forma, todo o processo decisório nosso vai ser condicionado à vontade final de Deus. Até quando eu tiver paz e tranquilidade de que fiz uma escolha lícita, de que fiz uma escolha apropriada. A minha preocupação não é fazer a escolha definitiva, e eu vou dizer, não é fazer a escolha certa, é escolher do jeito certo e confiar que Deus vai guiar o caminho para que a vontade dEle aconteça. Porque Deus está mais preocupado no processo do que num certo acerto casuístico nosso. Então o que nós vemos aqui é, não há recriminação pela escolha que fizeram, Deus tinha um plano diferente. Eles aprenderam com o processo, e isso não fez com que eles se acanhassem de fazer escolhas em outros momentos que tiveram que fazer. Incluindo escolhas conciliares, que em Atos 15 a gente vai ver eles tomarem uma das mais difíceis decisões conciliares,
E que envolvia exatamente o 12º apóstolo trazido para pregar a salvação em Jesus Cristo para os gentios. E aí é lá em Atos 15 que a gente vê eles reunidos, cheios do Espírito Santo, orando como oraram, dizendo: pareceu-nos bem e ao Senhor Deus. Quando nós resistimos a nossa vontade de tomar uma decisão, e a gente diz: eu quero tomar uma decisão que coincida com a vontade de Deus, o que, desculpa, já é um probleminha, porque na verdade quando você diz isso, geralmente você quer que a vontade de Deus coincida com a sua. Ah, Senhor, se for da tua vontade, é o jovem orando, né? Eu quero namorar aquela moça, se for da tua vontade. Mas é mais assim: Deus, eu queria namorar aquela moça, faz ser a tua vontade, por favor. É um pouco inverso. É o filhinho do missionário que chegou em casa, preocupado se tinha feito direitinho na prova de geografia, e falou para a mãe: eu estou muito preocupado com a minha prova de geografia. Ela falou: vai orar. Ele foi orar e ajoelhou na beirinha da cama e falou: ah, Jesus, por favor, faz o rio Amazonas passar na Bahia. É uma inversão. Mas a nossa dependência da vontade de Deus está exatamente em não hesitar em tomar decisões quando Ele me chamar, mas saber que Ele é, em última instância, o único que escolhe os caminhos. Ele conduz a nossa vida, e especialmente Ele conduz a sua igreja. O equilíbrio entre pessoas que são amadurecidas e não têm medo de tomar decisões sábias, mas que tomam as suas decisões sábias na humildade de saber que todas elas são penúltimas. É isso que eu quis dizer quando eu falei que é contingente. É uma decisão penúltima, porque a verdadeira decisão vem diretamente do Senhor Deus. Provérbios 16, 2-4 diz: todos os caminhos de um homem lhe parecem bons, mas o Senhor Deus pesa os motivos do coração. Compromete, dedica ao Senhor tudo o que você entende, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor Deus faz todas as coisas para os seus próprios propósitos. Até o ímpio Ele cria para o dia da destruição. E eu acho que essa atitude pode ser resumida de uma forma muito simples. Talvez depois desses 28 minutos aqui falando com vocês, eu possa resumir em pouquíssima coisa que eu espero que você leve para casa e guarde no coração. A única forma como você sabe que os seus planos sempre terão bom êxito, mesmo quando o primeiro plano não der certo, mesmo quando a decisão não for a melhor, quando você comprar o carro errado, quando você escolher mudar para o lugar errado. Mas tem aqui algumas coisas que podem ajudar para ter certeza que eu fiz esse processo diante de Deus com toda cautela e todo cuidado. Obedeça a Deus naquilo que está claramente declarado. Não vai trazer muamba do Paraguai e ora pedindo para Deus fechar os olhos dos fiscais da alfândega. A sua decisão tem que estar premissada em algo que seja lícito. Primeiro, você faz um julgamento normativo de valor. O que é que a palavra me diz sobre isso? Pedro começa dizendo: Salmos já previa que haveria substituição, que Judas trairia e haveria. Então, o primeiro passo é: obedece a Deus naquilo que está claramente declarado. Na maioria das vezes, as decisões que você vai tomar, 80% do que você precisa para saber que caminho escolher, já é declarado na revelação e na palavra. Naquilo que é declarado não tem espaço para discussão. Ah, Senhor, me mostra a moça certa com a qual eu devo casar. Ou a moça: ah, Senhor, me mostra o jovem certo com o qual eu devo casar. Tem 10 opções. 5 são imaturos na fé,
2 estão comprometidos com outras moças, e um deles não vive uma vida muito limpa. Não, você não tem 10 opções. Se vai obedecer a Deus, você tem 2 opções. Já reduz o campo das suas decisões se você certificar-se de que está obedecendo a Deus, obedecendo à vontade explícita dEle, e nesse processo você tem um papel ativo, não só passivo, que é buscar saber o que Deus diz e o que Deus pensa a respeito dos assuntos que lhe cabe decidir. Exemplo mais claro disso é a escolha de um oficial na igreja. A Bíblia é tão clara quando descreve as características, que antes de ver se eu gosto ou não gosto de uma pessoa, eu tenho que ver se ela preenche os quesitos bíblicos, para daí tomar as outras decisões. Mas feito isso, aprenda a descansar no Senhor. Feito isso, aprenda a esperar pelo Senhor também. Às vezes a decisão mais sábia é: até agora eu tenho clareza só até aqui. Eu vou dar um tempinho para ter uma clareza melhor. Às vezes a clareza que eu tenho até aqui já é o suficiente para eu dar um passo em fé, descansado no Senhor. Então eu estou usando o termo espera no Senhor em 2 sentidos. É espera, talvez, para ter mais clareza, ou confia e descansa nele, que também é uma forma de esperar nele, e age baseado no que você já tem ali. Mas, sobretudo, o terceiro passo. Então, vamos lá comigo. Obedeça o Senhor Jesus Cristo. Tenha clareza do que a palavra diz, e naquilo que é revelado, obedeça. Não adianta querer buscar sabedoria de Deus para suas decisões se você está em desobediência. 2, espera no Senhor. Descansa no Senhor. Mas 3, confia que se você decidir em obediência, de forma lícita, quer no final das contas aquilo fosse a melhor opção ou não, não faz diferença. Deus vai usar para produzir o bem que Ele quer para a sua vida. Assim como Ele usa todas as circunstâncias para produzir a destruição dos ímpios que foram criados para destruição. Do outro lado também é verdade. Então, às vezes, decisões que eu tomei em obediência e que depois eu olhei e falei, devia ter escolhido diferente, Deus usou profundamente. Quando José encontrou com seus irmãos, ele não disse para eles, vocês queriam fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Ele não disse isso. Ele disse, vocês intentavam algo para o mal e Deus intentava essa mesma coisa para o bem. É diferente. Deus é soberano nesses processos, e a garantia que Ele nos dá, essa é a segurança que nós temos, é a certeza de que Deus, ao final, vai produzir os seus fins. Minha irmã, meu irmão, o que você quer na sua vida? Produzir as decisões que resultem no que é o melhor para você? Ou aprender a tomar decisões que coadunem com os fins que Deus escolhe, que Deus quer? Ele é o fim. A honra dele é a única coisa de valor eterno que você tem. O seu fim, seu propósito maior é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, confia e descansa. Deus, ao cabo, fará aquilo que mais satisfaz os seus fins. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e porque ela é clara e não obscura para nós. Te peço que aquilo que foi exposto hoje, que coaduna com essa palavra, que está submisso e subordinado e explana a palavra, seja recebido como verbo teu. Porventura, aquilo que é sujeito à boca deste pregador, desse profeta, então, Senhor, isso, se não está com a tua palavra, impede que crie espaço nos corações, ou que seja distração para aquilo que é realmente teu. Te pedimos isso confiantes de que tu guias o culto, e a palavra e a recepção dela também, por Cristo Jesus. Amém.